Fala galera, vamos aqui para o nosso episódio 8 e ele é um episódio que complementa o anterior, tá? E a gente vai avançar um pouquinho no entendimento do telemonitoramento e a longevidade esportiva relacionada a isso, que eu já fiz algumas menções na aula no episódio 7. A gente vai avançar um pouquinho em outros territórios, tá? Ou reforçar alguns pontos. Vamos lá então. Telemonitoramento, longevidade esportiva, ele é basicamente você fazer um acompanhamento, mesmo que à distância, e é super importante, eu vou estar sempre frisando aqui, que a decisão de quebrar o paradigma para o digital, talvez através do esporte, e através de atletas amadores, seja o principal ponto de mudança para quebrar esse paradigma, tá? Eu trabalho bastante na área de dor, eu sei que dor ainda é um processo mais delicado, mas essa galera que está no esporte amador, eles não querem se machucar. Eles querem continuar jogando, eles querem continuar praticando, querem continuar treinando. Porque não só se busca através disso o hábito de promoção de saúde, mas se busca a socialização através do esporte e se busca principalmente a instagramabilidade. Então, as pessoas querem ostentar a condição física. Então, a condição física e a performance virou moeda, virou valor. Cada vez mais isso é percebido como valor por todo mundo. Então, é um público que entende essa linguagem, entende prevenção, entende profilaxia, tá bom? Então, cuidar desse pessoal com telemonitoramento é talvez o principal ponto de quebra desse paradigma entre o presencial e o online, tá? Então, aqui você consegue trabalhar à distância, de forma contínua, tá? E você tem acesso a esses indicadores biológicos e trabalham, que expõem como é que tem sido feita a gestão da carga para esse indivíduo, e a partir disso você garante, né, que ele se mantenha na prática esportiva em alto nível pelo maior tempo possível, através da minimização do desgaste sistêmico que acontece no escuro se você não monitora isso aí. Então, já falei em aulas anteriores que a lesão, ela conversa. Tá? O advento da lesão, ele conversa através de sinais e sintomas com o praticante. Cabe ao consultor ou ao teleconsultor que acompanha esse atleta perceber isso aí e trabalhar para que o episódio não se desencadeie e, como falei, que você consiga manter performance na maior parte do tempo possível, pelo maior tempo possível. Tudo bem? Então, diferente do monitoramento esportivo comum, que foca apenas em performance imediata, o foco no telemonitoramento é a preservação do capital biológico a longo prazo. Então, não é só, como eu falei, não é só continuar jogando, é continuar jogando sempre e sempre que possível, beleza? Então, isso representa um valor absurdo para essas pessoas e está intrinsecamente conectado à cultura dessa população. Então, eles entenderem a importância do biohacking, né, não é tão difícil, porque já está intrínseco à cultura do número cada vez maior de pessoas que são praticantes costumazes de atividade física e esportes. Então, os pilares fundamentais. A gente vai falar sobre alguns pontos, né? Eu voltar a debater alguns pontos, que é o monitoramento da carga interna. Então, para que eu faço telemonitoramento da fadiga, tá? Ou pensando em longevidade. Então, através do monitoramento da carga interna, você pode usar principalmente aqui a variabilidade de frequência cardíaca, você entende como o sistema nervoso, que é o responsável pela recuperação através do ramo parasimpático, como é que ele está cuidando da recuperação e como é que ele está se ajustando ao estresse provocado pela rotina de treino e competição, tá bom? Então, esse telemonitoramento, quando ele é eficaz, ele identifica que quando o corpo está recuperado, quando está em modo sobrevivência. Tudo bem? Antes mesmo do atleta sentir fadiga crônica. Até porque já falei também em outras aulas que grande parte do problema pode acontecer quando o atleta, por ser incentivado a ter uma mentalidade que negligencia o sintoma físico, porque é bobeira, é mimimi, é frescura, é exatamente isso que faz com que o processo avance para um overreaching, tá? Não funcional, e, consequentemente, se não for feito nada a respeito, no overtraining. Então, muita gente treina com dor. Como eu falei, algumas modalidades transformam isso em valor. Tá? Você está cansado, tem que treinar mesmo assim. Não é frescura. Você está com migué, você é chinelinho. Tá? E outra, se ficar só em cima do que a pessoa diz, até se pode ter uma razão com relação a migué, mimimi, aquela coisa toda. Mas quando você trabalha com questionário, você tem uma prova. Tem uma prova, a pessoa respondeu aquilo ali. Tá? Ou quando você trabalha com sensor, tem outra prova ainda mais cabal. Tá? Então não dá. Então, o sistema de biohacking, o de telemonitoramento também, ele impede que a pessoa se esconda através de um comportamento manipulador.
Tudo bem? Também tem mais uma questão muito importante. A gestão dos biomarcadores de modo remoto. Tá? Então, o acompanhamento desses dados coletados pelos vestíveis, tá? Anéis inteligentes, smartwatches, tá? Que medem a temperatura, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, variabilidade. Então, é através desses dados que você vai fazer a correlação com o cenário de fadiga e recuperação. E a gente sabe que para você entender tudo isso aqui, mas o que é uma temperatura basal? Qual a relação com fadiga? O que é a saturação do oxigênio? Qual a relação com fadiga? O que é a frequência cardíaca de repouso e a variabilidade? Qual a relação com a fadiga? A gente já falou, né, sobre frequência cardíaca de repouso e variabilidade com relação à fadiga em aulas anteriores, tá bom? E você consegue, ao entender o comportamento desses marcadores em repouso, né, ou em recuperação e em fadiga, você consegue correlacionar com o risco de lesões, tá bom? Análise biomecânica digital. Então, aqui você vai ter as filmagens cinemáticas, tá, os vídeos, tá, os sensores inerciais, os giroscópios, tá, que são presentes aí a avaliação cinemática, avaliação inercial, GPS. Então, tem vários sistemas que permitem que você avalie o movimento e o volume desses movimentos, intensidade desses movimentos, complexidade desses movimentos também ao longo dos treinamentos e competições. E você pode criar um database para que você possa entender qual padrão de movimento tem que ser corrigido do atleta comparado com ele mesmo, né? É, qual o padrão que se torna mais funcional a partir da correção, qual o padrão que é inadequado e tem que ser inibido. Então você consegue perceber tudo isso e acoplar isso nos treinamentos para melhorar cada vez mais a performance e proteger esse atleta, tá bom? O engajamento biopsicossocial, que aqui é o que, para mim, é um cenário hoje mais promissor, porque o Brasil ainda tem uma certa dificuldade em acompanhar o avanço tecnológico, a gente fica meio que em segundo plano, tá? E ainda quando tem acesso, as pessoas têm o acesso tecnológico, mas não sabem como interpretar. Então, por isso que eu falo que hoje o analista, o fator humano, ainda é muito necessário em nível Brasil, tá? Porque as pessoas têm a tecnologia, mas não sabem como interpretar. E às vezes você sabe interpretar uma, mas não sabe correlacionar com outras tantas que interferem na recuperação e na performance, beleza? Ou na fadiga. Então, hoje o fator humano é muito importante. Por isso que eu acredito ainda, uma visão minha, que os sistemas de monitoramento é, pela internet com consultas pontuais com fator humano acoplado é o principal, porque aí você usa questionários, você usa alguns marcadores fisiológicos, e aí você cria um cluster de informações, e esses relatórios conseguem transformar todas essas informações numa interpretação mais coesa, mais interconectada, que são os elementos de fator de risco. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês mais à frente sobre a plataforma que nós desenvolvemos, eu e o Felipe Alberti, para fazer com que esses dados que representam muitos contextos ao mesmo tempo, conversem entre si num relatório final que denota o risco e as melhores decisões para recuperação também. Tá? Então, esse fator é muito importante. É a maneira mais fácil, mais barata, mais acessível e mais intrinsecamente conectada ao momento da mentalidade brasileira para telemonitoramento em esporte, tá bom? O nosso Conselho Federal ele habilitou o telemonitoramento através da Resolução 619 de 2025, que consolidou e principalmente tornou permanentes as práticas de telesaúde. Então, imagine, se o nosso conselho entende que a teleconsultoria não foi só uma resposta à pandemia, tá? Porque se fosse só isso, liberaria uma resolução temporária. Não, foi feita a resolução e ela é permanente, ela não será mais revogada, salvo por algum motivo de força maior. Ou seja, o que o nosso conselho entende? Que o processo vai continuar acontecendo, tá? A longo prazo, tudo bem? E só vai melhorar, tranquilo? Então, quando o conselho diz que está regulamentado e está regulamentado de modo permanente, é porque a tendência é só melhorar, é só desenvolver mais e mais e mais e mais, independentemente de pandemia, beleza? Bom, o mercado disponível para isso hoje. Então, esse mercado do monitoramento fisiológico para performance esportiva, tá? Principalmente focado em predição de lesões e cenários de fadiga associados, tá? Isso aqui hoje está intrínseco a um cenário mundial chamado Sports Injury Prediction, que é a predição de cenários de lesões no esporte, ou também no ecossistema Mobile Health, que esse M aqui é de mobile, tá? Que é saúde móvel, beleza? E o Digital Fitness, tudo bem? Então, esses conceitos são mundiais, não são.
só um país aqui ou ali, a gente vai ver que a disseminação disso é worldwide, tá? Que é ao redor do mundo, isso também não volta atrás, mas é uma tendência cada vez mais forte aí, tá bom? Ainda mais com a IA, né? Hoje, com a IA e dispositivos vestíveis, o céu é o limite, tá? Mas ainda insisto que só isso aqui e só isso aqui não conseguem ainda entender a complexidade do fator humano para que se dê para que se tome uma decisão é, padrão, tá? A gente tem que saber que existem decisões que são individualizadas. Nesse sentido, o fator humano ainda é primordial. Então, a expansão desse mercado, pessoal. Então, vamos lá. Mercado de predição de lesões esportivas. É um mercado no nível de mundo, tá? 2,15 bilhões em 2024, projeção de crescimento contínuo até 7% nos próximos anos. No Brasil, tá? 45 a 60 milhões de dólares, tudo bem? Tá? E com previsão de crescimento na América Latina de 3 a 5% nos próximos anos. Mercado de aplicativos de fitness. É um mercado mundial de 12,12 bilhões em 2025 e a projeção é para 45 bilhões até 2035. Olha o crescimento numa década, tá? E o Brasil hoje é o segundo mercado mundial de downloads de aplicativos de saúde e fitness. Mas aqui eu ainda insisto, muito legal, mas as pessoas só colocam no Instagram, não sabem muito bem entender dentro da fisiologia que aquilo ali. Então, às vezes, ter um entendimento raso não significa que você vai tomar as melhores decisões, porque performance humana é complexo. Então, entender um fator de cada vez não te leva num lugar muito diferente. E só para ter esse dado para Instagramar, também não resolve a sua vida esportiva, beleza? O Mobile Health. Então, 2024, 37 bilhões é o mercado de dólares e 2030 para 86. Tranquilo? Então, o crescimento anual projetado no Brasil acima de 15% devido à telemedicina. Então, quer dizer, se nós temos isso, por que não estamos usando? Por teimosia? Por oligofrenia, para não dizer outra palavra, né? Mas por que não estamos usando? Por moda? Porque eu tenho medo? Enfim, tá? E a medicina esportiva, sistemas de monitoramento, 6,4 bilhões em 2025 no mercado mundial e 13,97 bilhões em 2035. E o Brasil lidera na América Latina em investimentos em tecnologia para performance. Então, não me sinto apto a investir nisso, acho que não consigo. Estamos aqui justamente para convidá-los para essa consultoria, tá bom? Bom, vamos lá ver então a atividade de rastreamento e atividade de análise de risco para lesões, tá? Enquanto o mercado geral de aplicativos de fitness cresce 14% ao ano, o nicho de predição de lesões e fadiga é o que apresenta maior valor agregado, tá? Então, dentro desse contexto, prever lesões e a correlação com fadiga é o que mais impulsiona esse mercado para frente, tá bom? Isso ocorre principalmente pela integração de sensores, que a gente já falou, e também sobre os sinais, o monitoramento de sinais vitais por algoritmos de machine learning, que é a inteligência artificial, que vão analisar cada vez mais a carga interna, usando principalmente a variabilidade. Eu insisto em variabilidade porque de todos os sinais possíveis, que são baratos, não invasivos e validados, é o principal, tá? Então você consegue avaliar isso, a variabilidade, e consegue cruzar essa informação com a carga externa. Então, isso é o principal para você gerenciar a carga. A gente já falou também sobre isso, né? É como a carga interna aponta o acerto ou o erro da aplicação da carga externa e como que você vai fazer o meio-campo aqui para que você sempre tenha uma coordenação positiva entre carga interna e carga externa, gerando performance e protegendo o atleta de lesões. O mercado mundial de tecnologia na predição de lesões já ultrapassa a marca de 2 bi, tá, de dólares, enquanto o ecossistema de aplicativo de saúde e performance caminha para se tornar uma indústria de 45 bilhões de dólares na próxima década. Quer dizer, até 2036 ali, nós temos um crescimento bastante exponencial, tá, e bastante significativo. No Brasil, esse crescimento é impulsionado principalmente pela digitalização da fisioterapia, ou seja, faço de novo um parênteses. Os estudos estão mostrando por que vocês não estão indo, por que a gente não está indo ainda, né? Porque eu tenho que esperar todo mundo ir para eu resolver ir. Então, é aquela história, né? Aquele ditado que fala que quando você chega no lago, na hora do lago que está vazio, a água é mais limpa, né? Então, temos que pensar em vanguarda, em pioneirismo.
Eu já estou nesse caminho aí há algum tempo, tá? Então, pelo aumento da demanda do monitoramento remoto. Então, você tem hoje a digitalização da fisioterapia regulamentada e contínua, e também o aumento da demanda por monitoramento, porque a quantidade de pessoas que querem praticar esporte de maneira longeva só cresce, tá? Nicho e percepção de valor. Então, o poder aquisitivo deste nicho. Então, eu vou trabalhar com quem é meu cliente, né? Qual o comportamento dele. Então, esse mercado de telemonitoramento, ele precisa de inclusão digital. Então, não dá para ser uma pessoa que abre mão de conhecer o aspecto digital, tá? E quem investe em tecnologia digital é quem tem poder aquisitivo. Existe uma relação direta nesse sentido, tá? Então, esse mercado de telemonitoramento e longevidade funcional atende um público de alto poder aquisitivo que valoriza, olha só a palavra, conveniência, valorizar o tempo da pessoa, poder cuidar dela quando ela está em casa, tá? Pela internet. Isso é conveniência, é conforto, é eficiência, tá? E a decisão é baseada em dados, não é em achismo, tudo bem? Para este cliente, o monitoramento remoto diário via dashboard, que é o painel de controle, tem maior percepção de valor do que sessões presenciais. Por quê? Sessões presenciais estão banalizadas, todo mundo faz. E a briga é por vamos falar assim, por influenciadores digitais, por ilusões que se criam, perfumarias que se criam, romances que se criam para vender um produto que tem muitas vezes uma qualidade nota 5, 6 e é vendido com nota 10. Tá? Então, clientes que entendem de verdade esse cenário estão cada vez mais evitando de procurar o presencial. E até porque a procura pelo presencial diminui quando você cuida em prevenção e profilaxia. Então, o telemonitoramento serve para isso. Então, é aquela história, esperar que a pessoa se machuque para ir até o consultório, esse cenário vai começar a ficar cada vez mais árido, tá bom? As pessoas vão cada vez mais que podem investir, vão cada vez mais querer não ter o problema e não ter que se deslocar no trânsito, não perder tempo, tá bom? Porque o tempo que ela perde no trânsito para ir até o consultório, mais um tempo que ela perde, depois ela está jogando. Se você está prevenindo, ela está jogando, está competindo, está feliz, tá bom? Então pense um pouco mais sobre isso. A eficácia é baseada em dados. Então, a literatura científica atual, ela confirma que até outro paradigma. Então, tem estudos mostrando cada vez mais que a telereabilitação e o monitoramento remoto não são inferiores ao presencial para dor e função. Tá? Então, mais uma vez, tem que escrever em quantas letras que o cenário digital veio para ficar, tá? Então, o envio de questionários e análise de dados permite uma intervenção preditiva, reduzindo o risco de lesões antes mesmo de ocorrerem, algo impossível no modelo presencial, que é reativo, tá? Então, aqui já apresento para vocês em primeira mão o nosso sistema, chamado BioTarget. Tá? Então, é um sistema que trabalha em cima de questionários, em cima de dados fisiológicos, como a frequência cardíaca de repouso e a variabilidade da frequência cardíaca, e através do algoritmo, você chega a um cenário de confluência ou de conversação entre todos esses dados, para que no final você tenha um alerta, um perfil de risco associado, tá bom? E também tomada de decisões que você pode fazer para gerenciar a carga e melhorar a sua recuperação. Tudo feito pela internet, tudo de uma maneira muito tranquila, rápida e efetiva. Tá? Então, esse nosso sistema vocês vão poder conhecer mais ao longo do nosso 5 minutos, beleza? E aqui voltando para a FIFA, então o FIFA Pro, tá? Ele mostra aqui o que acontece hoje no FIFA Pro, na FIFA e na Copa do Mundo, no atletas de elite de futebol. Então, olhem só a questão de monitoramento. Então, hoje o calendário internacional de jogos e reformas de competição e viagem e demandas de viagem, tá? Dentre outros aspectos da vida profissional do atleta, isso pode causar estragos, né? Na saúde efetiva desse atleta, tá? No bem-estar e na prospecção da carreira, na sequência da carreira dele. Então, o FIFA Pro, os monitores, o monitoramento da FIFA Pro, da carga de trabalho para jogadores de futebol, é feito através de uma plataforma que eles criaram, tá? Justamente para falar ou fazer tudo aquilo que nós já falamos aqui ou discutimos nesse episódio. Tá? Então, mais uma vez, uma entidade mundial do principal esporte profissional do mundo valida e não abre mão do monitoramento ou do telemonitoramento para fadiga e prevenção de lesões e overtraining, ok? Aqui no FIFA Training Center, também, que é mais uma, já falamos bastante sobre ele aqui nos outros episódios. Olha lá, a adesão ao telemonitoramento contínuo é decisiva, porque a biologia humana não é linear, como foi falado antes. O cara viaja, o cara tem um calendário apertado, o cara não dorme mal, o cara dorme mal, tem fuso horário, muda a alimentação.
tem a vida pessoal dele que está acontecendo esse paralelo a isso tudo. Então, essa biologia muda, ela se altera. Então, você entender o momento que isso se altera é fundamental para você proteger o atleta e a performance dele. Então, lacunas de dados inviabilizam a identificação de picos de fadiga e desequilíbrios autonômicos. Isso aqui é colocado porque só tem uma coisa que é importante em telemonitoramento, que chama-se fluência e engajamento. Então, se o cidadão ele não fornece, ele não tem uma disciplina para responder os dados de maneira regular e sequencial, você vai ter lacunas. Essas lacunas, obviamente, vão cada vez mais deixar a sua percepção mais fria, menos eficiente. Então, quanto mais o atleta é engajado, quanto mais ele fornece dados, mais o sistema é capaz de entender o que ele precisa. Beleza? Então, tanto a FIFA quanto a literatura científica consolidam que a tecnologia sem adesão é apenas ruído, que eu acabei de falar. Então, se você tem a tecnologia e não usa da maneira correta, é só bobagem, tá? A chave para a longevidade esportiva reside na consistência longitudinal, quer dizer, ao longo do tempo, do monitoramento biopsicossocial. A pessoa precisa estar informando esses dados de maneira regular e contínua, senão os dados se tornam ruído e mais atrapalham do que ajudam, tá bom? E olha aqui, para a gente finalizar, que coisa louca, né? Na Copa de 2026 agora tem um recorde histórico de longevidade. O torneio conta com 8 jogadores com mais de 38 anos aqui, mais de 40, né? Convocados em suas seleções, igualando o acúmulo de várias edições passadas. Tá muito louco, ó. Olha só, os atletas mais emblemáticos dessa faixa etária, que é o 38 mais, disputando o Mundial de 2026, são o goleiro da Escócia, que eu deixei aqui, que são expoentes mundiais, né, pessoal? Então, o Cristiano Ronaldo com 41, o Luka Modric com 40, né? O Neuer já aposentou 2 vezes e o pessoal ainda convoca ele para ele defender a seleção da Alemanha, com 40 anos. O Vozinha, que foi um fenômeno aí, né, na Cabo Verde agora, fechou o gol contra a Espanha, 40 anos de idade, e o Messi, né, com 30, vai fazer 39 agora em junho, fez só um hat-trick agora com 39 anos, quase 39, né, na jogo contra a Argélia. Tá bom? Então, isso aqui significa alguma coisa. Então, olha lá. Ao final da Copa de 2022, olha que loucura, apenas 16 atletas, quer dizer, em todas as Copas até o Catar, só 16 atletas tinham conseguido o feito de entrar em campo no jogo da Copa, né, com mais de 38 anos de idade. Tudo bem? Então, esse grupo restrito apresenta o ápice da resiliência física e do profissionalismo na história do futebol. Então, cada vez mais, ó, você vai ver isso aqui acontecer, óbvio, né? Então, se o sistema de monitoramento ele avança, ele melhora, telemonitoramento ele avança, ele melhora, se o biohacking é feito de maneira regular, consistente e cada vez mais efetiva, a tendência é que esses atletas durem mais tempo, que é saúde, performance e longevidade. Então, isso está acontecendo em todos os esportes. A gente viu o Tom Brady no futebol americano, com 45 anos disputando Super Bowl, vê o LeBron com 40 agora no basquete, você vê o Djokovic também com uma idade já avançada. Então, a cada vez mais vocês vão estar vendo. E outra, não é qualquer atleta não, tá? Atletas com competência e nível de excelência mundial cada vez mais velhos e cada vez mais velhos e com performance sustentável. Tá bom? Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí, a gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.